Pessoal, restos a pagar agora a terceira parte. Aqui é para cargos bem mais específicos, ok? Mas faça aí a resolução ou assista os vídeos nessa última parte sem compromisso, tá? Veja, a primeira questão vai falar sobre ingressos extra-orçamentários. Isso daqui é o que? Ingressos são o que? Receitas. Receitas extra-orçamentárias inclui os valores de restos a pagar. Perfeito? Perfeito. 2020 eu tenho um empenho, emiti uma nota de empenho, pertence ao exercício as despesas nele legalmente empenhadas, então ocorreu o empenho mais a nota de empenho. No final do exercício eu registro em restos a pagar. Aí eu transfiro para 2021 esse pagamento, veja, eu vou transferir para cá o pagamento do resto a pagar. Pagamento do resto a pagar vai ser o que? Uma despesa, perfeito? Uma despesa. Cuidado com isso, porque ela é uma despesa orçamentária. Ela é uma despesa orçamentária, mas ela é uma despesa orçamentária de quando? De 2020. Se a questão colocar só despesa orçamentária, ela está trazendo a literalidade do artigo 102, aí você vai considerar que ela vai estar correta, perfeito? Se ele for mais específico, vai ser uma despesa extra orçamento do 2021 e vai ser do orçamento de 2020, perfeito? Mas se ele colocar só despesa orçamentária, você vai considerar que está correto. E para fazer face a essa despesa orçamentária, vai passar de 2020 quem? Uma receita, e essa receita ela é chamada de receita extra, e não vai ter jeito, extra orçamentária, ok? Despesa extra orçamentária, porque eu passei para cá uma receita extra orçamentária e ele já foi arrecadado em 2020. Então veja, ele pode trazer então despesa orçamentária para fazer face à despesa orçamentária e do restos a pagar. Então ele está trazendo em linhas gerais que é uma despesa extra orçamentária que pertence ao exercício 2020. Se ele falar que é despesa orçamentária para fazer face à despesa orçamentária de restos a pagar, infere-se que é uma despesa extra orçamentária para 2021, ok? Então não esquece isso, perfeito? Então, para fazer face a essa despesa, vai ter uma receita extra orçamentária. Veja, artigo 103, parágrafo único. Os restos a pagar do exercício serão computados na receita, serão computados na receita extra orçamentária para compensar a sua inclusão na despesa orçamentária. Então, restos a pagar, eles são inclusos aonde? Na despesa orçamentária. Eu incluo restos a pagar lá, significa que é uma despesa para o exercício que? Aqui, dispêndio extra orçamentário. Registro de restos a pagar na despesa orçamentária é um dispêndio extra orçamentário. Então veja, pagamentos de restos a pagar é um dispêndio extra orçamentário, ok? Questão 22. Por determinação legal, os restos a pagar que constituem dívida flutuante é a definição, certo? Artigo 92. Lá o CAPT ele vai falar que são dívida flutuante, que é em restos a pagar. Dívida flutuante é aquela que vai ser devida, que ela é devida em 12 meses aí, os próximos 12 meses. A fundada, ela é mais de longo prazo, superior a 12 meses, portanto. Devem ser registrados de modo a evidenciar 3 critérios. Então, o resto a pagar, quando ele é registrado, ele vai evidenciar o quê? O exercício dele, de que ano é o resto a pagar, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Por credor, quem é o credor, quem é o favorecido, beneficiário, perfeito. E ainda vou diferenciar
a condição da despesa, aquelas que são processadas das não processadas. Eu vou dar atenção especial às processadas, porque elas já foram liquidadas, agora só falta o pagamento, ok? E as não processadas eu posso eventualmente estar cancelando, porque o credor não cumpriu com a obrigação aí, ok? Desde que a minha condição eu verifique que eu não tenho mais interesse que ele cumpra aí das suas obrigações, então eu posso estar eventualmente anulando aí o meu resto a pagar. Então veja, o registro dos restos a pagar far-se-á por exercício 1, 2, por credor, 3, distinguindo-se de despesas processadas das não processadas. Correto, portanto. 23, olha o TCU, curiosidade. O TCU tem chamado a atenção no fato que o Poder Executivo, no afã de assegurar e antecipar o alcance da meta de superávit primário. Quando você lê superávit primário, pense na poupança do governo. Então pense nas receitas primárias menos despesas primárias, vai dar o superávit primário. Superávit primário, ele tem uma meta de mais ou menos 5% aí ao ano, certo? O que eu estou dizendo pro mercado com isso? Estou dizendo assim, mercado, poder público, eu tenho condições de pagar, honrar com meus compromissos, porque eu pago as minhas despesas e ainda sobra aí 5% aí para fazer aí, honrar os meus compromissos. Então, com isso, o grau de investimento do país, ele faz o quê? Aumenta. Por isso, se o grau de investimento aumenta, o que vai diminuir? As taxas de juros, certo? Exemplo, a nossa Selic hoje está em torno entre 6% e 7%, está girando em torno disto. Antes a taxa Selic, lá na época do Fernando Henrique, sem falar antes era um absurdo ainda maior. Mas na época do FHC, quando nós estávamos começando a estabilizar a economia, ela girava em torno de 24% ao mês. Aqui em cima está ao ano. Veja, então quem tinha dinheiro ganhou muito mais dinheiro ainda. Então, eu demonstro para o mercado que eu tenho o quê? Bala na agulha. Se eu estou demonstrando para o mercado que eu tenho bala na agulha, eu consigo emitir títulos públicos para contrair dívidas, por exemplo. Perfeito? Mas veja qual que é para acontecer isso daqui, o pulo do gato do governo. Contingenciamento de gastos. Então ele contingencia dotações orçamentárias. Então ele faz o quê? Uma maquiagem. Ele diz assim, órgão público, eu vou segurar tuas despesas para que eu consiga atingir meu superávit primário. É isso que ele faz, Então ele vai promover no final que uma descompressão quase ao final do exercício. Quando ele chega lá no final do exercício, ele fala agora podem gastar, porque agora eu atingi o meu superávit primário superficial aí, ou em vez de ser superficial, qual é o termo que eu posso utilizar? Superficial, pode ser, ok. Isso tem levado a inscrição de elevados valores em restos a pagar, certo? Notadamente restos a pagar o que? Não processados. Só para você ter uma ideia, no Ministério da Saúde, ele tem um orçamento de aproximadamente 130 bilhões e tem em restos a pagar mais ou menos 3 orçamentos em restos a pagar. Não, a maioria é o que? Não processados. Então, nesse caso é mais uma curiosidade, está mais por uma questão de atualidades, ok? Relacionadas, obviamente, à administração financeira orçamentária. Então, a questão está errada. 24.
inscrição, a inscrição de despesas como restos a pagar será automática e terá validade enquanto vigir aí o direito do credor. Veja que isso daqui está contrariando a questão 1. Então dá uma olhada depois na questão 1 lá para você verificar que o que está errado, que a inscrição das despesas como resto a pagar ela não será automática. Eu tenho dois tipos de restos a pagar. Restos a pagar, eu tenho os não processados e os restos a pagar processados. Processados são os liquidados. Este aqui você leva que o CESP diz que eles são automáticos. Fica automática a inscrição, tá? E aqui, a depender do ordenador de despesas, ok? Então, ou seja, não é automática. Então é quanto a inscrição aqui, ok? Então é isso que você leva para a prova aí para responder questões aí. CESP adora isso aqui. Então veja, restos a pagar não processados são aqueles que não foram entregue o material ainda ou prestado o serviço. E os processados são aqueles que foram entregue o material e foram liquidados. Então, nesse caso, o resto a pagar será automático pela inferência do artigo 35. Então, veja, a inscrição do resto a pagar deve observar disponibilidades financeiras e condições de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, conforme estabelecido na LRF. Perfeito. E o artigo 35, o empenho de despesa não liquidada será considerado anulado em 31 de dezembro. Então, regra que o empenho ele vai ser anulado em 31 de dezembro. Exceção, ou seja, não vai ser anulado quando tiver o que? Em curso de liquidação da despesa. Perfeito? Então, vigente o prazo para cumprimento da obrigação assumida pelo credor. Então, lembre-se dessa situação aqui, ok? Embora não esteja tão claro aqui, o resto a pagar liquidado para o CESP, ele vai ser automático a inscrição, e para os não processados vai utilizar essa regra do artigo 68, que é o que? A inscrição de despesas como resto a pagar no encerramento final do exercício, emissão de nota de empenho, depende do que? Da observância das condições estabelecidas nesse decreto. Quais são as condições estabelecidas para empenho, liquidação e despesa? Ó, a inscrição prevista no caput do resto a pagar, não processados, fica condicionada à indicação pelo ordenador de despesa. Se ele fica condicionado, significa que ele é o que? Não é, portanto, automático. Ok? Então não é automática. Então, o que está errado? Não será automática e não vai, enquanto vigir aí o direito do credor. Isso aqui mudou também, está desatualizado. A gente vai ver uma questão aí, já fica mais tranquilo. Questão 25. Os restos a pagar pagos no exercício serão computados na receita extra-orçamentária? Sim, para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Perfeito. É o artigo 103. Os restos a pagar serão computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. Ok? Questão correta. 26. Veja, a despesa que, ao término do exercício financeiro, estiver desprovida do estágio da liquidação,
será tratada como restos a pagar não processado? Sim ou não? Sim. Chegou no final do término do exercício, por exemplo, de 2020 aqui. Eu empenhei lá no início e emiti a nota de empenho. Aí no final do exercício aqui, ó, não paguei ainda. Ela vai ser tratada como o quê? Isso aqui vai ser um resto, poderá ser um resto a pagar não processado, certo? Só que eu vou precisar do que? Para isso, a inclusão como resto a pagar não processado. Mas vai ser sim considerado resto a pagar não processado, então a questão está correta. Questão desatualizada, olha aqui, ó, artigo. Questão 27, desatualizada. Olha só, o pagamento de despesas inscritas em restos a pagar prescreve após o período de 5 anos, estava certo, contados a partir do que? Da inscrição do resto a pagar. Então, era 5 anos a partir da inscrição do resto a pagar, mas isso está desatualizado agora. Então, veja, prescreve em 5 anos a dívida passiva relativa aos restos a pagar. Então, a partir da inscrição, ele se transforma em restos a pagar. Então, não é a partir da emissão da nota do empenho. Mas, de toda forma, isso aqui está desatualizado. Agora, os restos a pagar inscritos na condição de restos a pagar não processados e que não foram liquidados, portanto, obviamente, serão o que? Bloqueados pela STN em 30 de junho do segundo ano subsequente ao da sua inscrição e serão mantidos os referidos saldos em conta contábil específica no CIAF. Então veja, por exemplo, eu inscrevi aqui os restos a pagar, foi inscrito em 2020, ok? Vai passar 2021 inteiro, aí no segundo ano subsequente vai ocorrer lá 30 de junho, certo? 30 de junho vai ocorrer o que? O bloqueio, certo? Isso aqui é uma forma aí para pressionar os órgãos para que mexam aí com esses restos a pagar aí que tá virando uma bola de neve, perfeito? Então veja a questão desatualizada, o gabarito estava errado e continua errado. 28. No âmbito da classificação da despesa por elementos. O que é por elementos? Um exemplo, não precisa gravar isso aqui. 33, 90, 30, 16. Aqui, categoria econômica. Vai ser o que? Capital ou corrente. Então aqui é o que? Custeio. Caramba, aqui vai ser corrente. Então aqui é o que? Despesa corrente, não é de capital, capital é 4. 3 é o que? Custeio. 90, aplicação direta. 30, material consumo. 16, material do expediente. Perfeito? Agora, existe um item específico para classificar as despesas mediante a execução do resto a pagar? Não. Por quê? Eu já inscrevi, vamos supor aqui em 2020, fiz um empenho, em seguida a nota de empenho e depois final do exercício eu escrevi ele em restos a pagar para ser pago em 2021. A nota, quando eu estou fazendo aqui, ó, por exemplo, eu comprei aqui material de expediente, então usei o que? Classificação 33, 90, 30, subitem, ou subelemento, ou elemento aí, vai ser na 16, perfeito? Então veja que o caso eu já classifiquei aqui, agora não vai ter uma nova classificação, então tá errado. Agora, se fosse uma despesa, por exemplo, de 2020, que ela foi
reconhecida aqui em 2021 como uma despesa de exercícios anteriores, aí sim eu vou classificar o final dela como o quê? Como 92. Somente despesas de exercícios anteriores, no caso, o resto a pagar não. Ok? Então, uma pegadinha aí. Então, veja, despesas orçamentárias, cumprimento disposto do artigo 37 da 4320, vai trazer as despesas de exercícios anteriores aí, que é o 92, ok? Resto a pagar não vai ter a classificação aí como da despesa por elementos. 29. Despesa empenhada no último exercício e não paga. É tratado no exercício atual como despesa de exercício anterior. Veja, se eu tenho uma despesa empenhada, então eu tenho uma nota de empenho. Se eu passei para o outro ano essa despesa, ele virou aqui um restos a pagar, não despesas de exercício anterior. 30. Considera-se restos a pagar ou resíduos passivos as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro. Isso daqui está incompleto, não poderia estar correta essa porcaria aqui, ok? Porque veja o seguinte, ó, tô aqui no ano de 2020, certo? Que no início, vamos supor aqui no mês de fevereiro, eu empenhei uma despesa, e aqui está a nota de empenho dela. Só que o credor, ele não cumpriu a obrigação dele ainda. Estou aqui em junho, agora. Então veja, ó, consideram-se restos a pagar ou resíduos passivos as despesas empenhadas, está empenhada aqui, ó, mas não pagas, tá? Não foi pago aqui dentro do exercício financeiro. Tá dentro do exercício financeiro, tá? E nem por isso vai ser resto a pagar, perfeito? Então tá errado isso aqui, tá incompleto. E o CESP, o examinador, tem alguns examinadores, acho que eles vão para fazer as questões, olham nos livros e não entendem da matéria, só pode. Por quê? Veja, vamos lá para o artigo 36, olha o que ele diz aqui, o artigo 36 da 4320, considera-se restos a pagar despesas empenhadas, ok, mas não pagas até quando? 31 de dezembro. Veja, o mesmo exemplo do estou em 2020, aqui estou em fevereiro, aqui eu emiti a nota de empenho lá do nosso exemplo. Agora eu tenho uma despesa empenhada, sim, mas não pagas quando? Até o dia 31 de dezembro. Então essa despesa ela veio até aqui e não foi paga. Agora eu vou pagar em 2021. Sim, então eu vou ter que inscrever ela em restos a pagar. Perfeito? Processados ou não processados. Então, viu a diferença? Faltou então na questão aqui falar do prazo. Então, não é qualquer despesa que foi empenhada, mas não paga dentro do exercício financeiro. Vai somente aquelas despesas que foram empenhadas e não pagas até dia 31 de dezembro. Tem diferença, ok? E o CESP desgramado trouxe aí como questão correta. Beleza? Então, questão palhaçada aí para ele. Isso é questão passível à anulação. Povo, é isso. Vamos subindo nossos degraus aí e vamos chegar ao nosso objetivo. Um abraço e até a próxima.